E aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu vim aqui falar nesse vídeo 5 coisas sobre a enfermagem para ajudar vocês a se decidirem na hora do SISU. O primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês é a questão de enfermagem não é atalho para nenhuma outra profissão. Muitas pessoas acham que entrando na enfermagem elas vão conseguir eliminar ou encurtar o caminho para conseguir entrar em um outro curso. Então eu quero falar para vocês que isso não existe. Como assim? Se você começa a cursar enfermagem, muito provavelmente você não vai conseguir eliminar a matéria em um outro curso. Por quê? Primeiro, a questão da carga horária das matérias, né? O curso de enfermagem provavelmente ele vai ter uma carga horária menor do que o outro curso que você quer, e às vezes nem é a carga horária, às vezes é a questão do conteúdo programático. Muitas disciplinas que a gente cursa durante a graduação, ela é aplicada à enfermagem. Um exemplo é anatomia aplicada à enfermagem. Então, se você tem esse aplicada à enfermagem no nome, provavelmente ela não vai servir para você eliminar o conteúdo de outros cursos. Para acontecer essa eliminação de matérias, né, de você ter cursado uma matéria e tentar eliminar ela em outro curso, existe uma avaliação do colegiado desse novo curso. Então esse colegiado ele vai buscar saber se a matéria que você já fez ela é totalmente compatível com a matéria que você deseja eliminar. E muitas vezes não é, pela questão da carga horária e pela questão do conteúdo programático. A carga horária às vezes é muito menor e o conteúdo é aplicado àquele curso que você fez, né? Então, no caso, a enfermagem. Então, eu sugiro que vocês não entrem na enfermagem com a ideia de eliminação. Outra questão que as pessoas tentam fazer é a transferência interna. Eu entro na enfermagem só para conseguir entrar na universidade e aí eu vou tentar transferência para um outro curso. Eu falo que esse processo ele é muito mais difícil de acontecer, de vocês conseguirem fazer esse processo do que o SISU, o Enem e o SISU normalmente, né? Primeiro porque são poucas vagas que abrem e quando abre o processo ele é muito difícil. Então eu sugiro que vocês pensem nessas duas coisas. Vocês não vão conseguir eliminar a matéria para um outro curso e o processo de transferência ele é muito mais difícil quando ele acontece, tá? Não é uma garantia de acontecer em todo semestre. O segundo ponto é saber qual é a atuação do enfermeiro, qual que é o trabalho que o enfermeiro desenvolve. Para quê? Para você saber se esse trabalho é compatível com aquilo que você espera desenvolver durante a sua vida profissional. Se você conhece algum profissional enfermeiro que trabalha em qualquer lugar que for, que você pergunte a experiência dele durante o curso e depois de formado, você vai conseguir perceber algumas coisas durante a fala dele. E um local que eu sugiro, que eu acho que é o mais fácil de vocês procurarem essa informação e ter contato com o enfermeiro, é a unidade básica de saúde próximo da sua casa. Mas não se restringe a esse profissional enfermeiro, né, dessa unidade. Se você conhecer alguém que trabalha em hospital ou em outro lugar, você pode perguntar também, que ele vai ter muita propriedade para te falar sobre o curso e sobre a profissão. Para ajudar vocês, né, e já dar alguns direcionamentos, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que o enfermeiro ele é formado para se tornar gestor e líder de equipes. Então, tem uma diferença entre o técnico de enfermagem, que é o curso de 2 anos que a gente faz, né, a nível técnico, e o curso que a gente faz na graduação de 5 anos. O enfermeiro, né, que é o que faz os 5 anos, ele é muito preparado para poder supervisionar equipes e muitas vezes equipes de técnicos de enfermagem. Então, para a gente ter essa preparação, muitas vezes a gente vai ter matérias de cunho administrativo, gerencial. Então, se você não gosta disso, eu sugiro também que vocês repensem se a enfermagem é realmente a opção de vocês. Além da questão de supervisão, o enfermeiro ele é preparado para poder fazer procedimentos de maior complexidade em relação ao técnico. Então, a gente vai trabalhar muitas vezes em unidades de internação, CTI, seja a unidade que for, e espera-se que a gente consiga desenvolver algumas atividades e alguns procedimentos mais complexos, o que a gente chama de atividades privativas do enfermeiro. E falando sobre atividades privativas do enfermeiro, eu sugiro que vocês deem uma lida na Lei do Exercício Profissional. Acho que ali é o melhor lugar para vocês descobrirem o que é o enfermeiro e o que ele pode fazer, o que se espera dele depois de formado. Então, acho que esse é um bom local para vocês buscarem informações. O terceiro ponto que eu queria tratar é em relação às oportunidades de trabalho, né, que complementa muito as áreas de atuação. A enfermagem é uma profissão que te dá muitas possibilidades de atuação. Eu falo que existem 4 grandes pilares, né, que você pode trabalhar dentro da enfermagem. O
primeiro é o pilar assistencial, então você pode ir para um hospital, para uma unidade básica de saúde, para uma clínica e oferecer os procedimentos e os cuidados, né, num aspecto mais técnico e para ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde. Outro pilar é o pilar de gestão, né? Então você pode se tornar gestor de algum lugar, pode se tornar líder de algum lugar, de alguma equipe, e então você pode trabalhar com a gestão. O terceiro pilar é a educação. Então você pode se tornar professor e aí dando aula em cursos técnicos ou na própria universidade, mas na universidade você vai precisar fazer depois da graduação pelo menos um mestrado. E o terceiro pilar, ele se conversa muito com o pilar da pesquisa, que é a outra área que a enfermagem pode atuar. Então, normalmente em universidades públicas, a gente tem o professor sendo um enfermeiro, né? Professor, então ele trabalha na docência, mas ele também precisa desenvolver pesquisa. Então, são essas 4 grandes áreas que você pode trabalhar enquanto enfermeiro. Na assistência, e a assistência tem diversas especialidades que você pode, né, se desenvolver. Por exemplo, obstetrícia, enfermagem, né, em terapia intensiva, você pode ser um enfermeiro intensivista, você pode ser um enfermeiro de saúde da família, trabalhar numa UBS, ou trabalhar desenvolvendo políticas de saúde. Enfim, é muito grande, é muito vasto a enfermagem, e se você não gosta de uma coisa específica, provavelmente você não vai gostar de tudo dentro da enfermagem, mas você pode ficar tranquilo que com certeza vai ter alguma coisa que você vai se identificar dentro da enfermagem. O quarto ponto que eu queria tratar com vocês é em relação ao curso em si, né, ao processo formativo e ao que você precisa estudar para se tornar um enfermeiro. O curso de enfermagem não é um curso fácil. Muitas vezes, principalmente aqui na UFMG, ele é um curso que te exige muito. Primeiro porque você tem aula em 2 períodos diferentes, de manhã e de tarde. Além das disciplinas obrigatórias, você precisa fazer disciplinas optativas, tem que participar de projetos de extensão, iniciação. Então, você vai precisar fazer muitas coisas e o seu tempo, a maior parte do seu tempo vai ser dedicada à universidade e ao curso. Então, levar isso em consideração na hora de escolher, né, fazer a sua escolha no SISU é uma boa ideia. E dentro da enfermagem tem 4 grandes coisas que a gente estuda, né, durante o curso. Primeiro é em relação ao corpo humano. Então, lá nos períodos iniciais, a gente começa a aprender sobre o corpo humano, as estruturas que compõem o corpo humano. Então, isso dentro de anatomia. A gente estuda a fisiologia, né? Então, o funcionamento do corpo humano, o funcionamento normal que se espera do corpo humano. Depois a gente começa a estudar doenças e como essas doenças afetam esse corpo e esse funcionamento normal. Então, aqui vale ressaltar para vocês que o enfermeiro ele não faz o diagnóstico de doenças. Isso é responsabilidade de uma outra categoria profissional. O enfermeiro ele atua sobre a doença de um outro modo. Ele busca oferecer um cuidado em relação àquela doença. Então, muitas vezes vai chegar uma pessoa para você e você não vai falar, olha, você tem hipertensão, você tem diabetes. Mas você vai falar para ele, olha, já que você tem essas doenças que já foi diagnosticado por outro profissional, você tem que tomar esse cuidado, ter essa atitude para poder ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Então, é bom a gente ter isso na mente, porque se você quer trabalhar diagnosticando doença, não é na enfermagem que você vai se encontrar. Então, além de conhecer o corpo humano, de conhecer o seu funcionamento e de conhecer doenças que podem afetar o corpo humano, a gente também a gente tem que aprender coisas gerenciais e administrativas, justamente para poder gerenciar e supervisionar aquela equipe que eu falei para vocês, aquelas unidades que você vai ser gestor. Então, o curso de enfermagem é o único curso na área da saúde que vê mais profundamente as teorias administrativas. Então, já é outro ponto para vocês avaliarem se vocês querem, né, se inscrever nesse curso. O quinto ponto é em relação à desvalorização social que a enfermagem enfrenta até hoje, infelizmente. Agora, na pandemia, a gente consegue ver que esse cenário está mudando um pouco. A gente tem a questão do piso salarial e do projeto de lei que foi apresentado, né? Mas a gente enfrenta a falta de um piso salarial, a gente enfrenta carga horária muito maior, às vezes o profissional ele precisa trabalhar em 2 empregos diferentes, e o próprio reconhecimento, né? As pessoas não sabem o que o enfermeiro faz e logo não dão valor à profissão. Então, vocês terem na mente que depois de formado, ou até mesmo dentro do curso, vocês já vão entrar dentro dessa luta e vocês vão precisar engrossar
essa luta para a gente ter uma mudança de cenário. Bom, eram esses 5 pontos que eu queria falar para vocês, né? Enfermagem não é atalho para outra profissão. Conhecer realmente qual é o trabalho do enfermeiro para você saber se vai te deixar feliz ou não. Saber que a gente tem muitas áreas de atuação dentro da enfermagem, então pode ser que você não goste de uma coisa, mas provavelmente vai ter outra que vai te deixar feliz. Saber que a gente precisa estudar muita coisa, então a gente tem que se dedicar bastante mesmo, não dá para passar pelo curso fingindo que está estudando. E 5, saber que a gente tem uma luta muito grande em relação à valorização da profissão. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, quiser que eu fale sobre algum outro tema ou alguma coisa que eu falei aqui que vocês não entenderam bem, é só deixar aí nos comentários ou me procurar em outras redes sociais, por aí espalhado. E obrigado por vocês terem assistido até aqui e até a próxima.